Shalom, shalom, graça e paz, amados irmãos em Cristo, glória a Deus. Estamos mais um dia aqui, no quinto módulo, sobre ética cristã, glória a Deus. E eu quero estar aqui começando com uma oração e logo em seguida, então, nós vamos entrar na palavra, glória a Deus. Feche os olhos, aqueles que puderem, porque sabemos que neste momento o Senhor está dando um conhecimento a mais para vocês, amém? Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, todos aqueles que assistirem, Pai, que esta palavra venha entrar, Senhor, no seu coração, para que eles possam colocar em prática, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos, Pai, conforme diz Oséias, Pai, o profeta, que o povo padecia por falta de conhecimento, Senhor, que não é sobre esse ministério, Pai. Esse ministério vai ter conhecimento, vai ter palavra. Esse ministério Yeshua, Senhor, vai ter homens capacitados e mulheres, Pai, para sim avançar na Tua obra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amados, nós vamos falar hoje sobre o caráter do obreiro. Olha só, muito lindo, né? Amados, para nós entender um pouco sobre caráter, sobre liderança, sobre pastor, sobre diácono, sobre bispo, nós vamos entrar lá em 1 Timóteo. Amém? Nós vamos entrar lá porque sabemos que ali, nosso amado apóstolo Paulo orienta muito bem, a igreja, a se comportar, as pessoas, os homens e as mulheres, os homens, principalmente naquela época, a ter postura, amém, ministerial. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, fiel é a palavra. Fiel o que é a palavra? Glória a Deus, temos que ter palavra. Nós temos que ter palavra. Através da palavra, nós vamos ter conhecimento. Amém? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, aqueles que nunca ouviram esta palavra. Vai dizer cargo, função. Amém? Função no seu ministério, dentro da casa do Pai. Amém? Quando Moisés ali estava com a sua congregação, quem cuidava disso eram os levitas, amém? Os levitas que preparavam a casa, Então, por isso que eu digo, você tem que preparar, amém? Você que quer ser diácono, você que quer ser um bispo, um presbítero, amém? Você que almeja isso, você realmente tem que entender, então, que você tem que fazer com excelência. Glória a Deus. É isso que nós estamos colocando aqui nesses módulos, Como servir com excelência. Como nós vamos, pastores, apóstolos, mestres, profetas, fazer a obra de Deus se não tivermos obreiros capacitados, diáconos capacitados, presbíteros capacitados, evangelistas capacitados, para estar nos servindo. Quando nós falamos nos servir, está falando servir o profeta de Deus aqui nesta terra. Amém? Quando nós falamos que nós precisamos, é porque você foi levantado ou você foi levantada para fazer a obra com excelência ao Pai aqui nesta terra. Através de onde, apóstolo? Através dentro da tua igreja a qual você está congregando. Eu estou falando assim porque, como vai esse vídeo para o YouTube, muitas pessoas vão assistir. Eu creio que muitas pessoas vão assistir, amém? Eu creio que nós começamos a engatinhar. Eu creio que nós vamos começar a falar da obra de Deus através de uma administração. Administrar a casa do Pai é muito importante. Colocar cada um no seu lugar, amém? Isso é muito importante. Nós aqui, do Ministério Yeshua, entender que cada um aqui tem a sua função, sim. Cada um tem a sua função. E essa função, ela é cobrada, sim, pelos seus pastores para fazer a obra com excelência. Glória a Deus. Entendam isso. Amém? Se você está numa congregação, se você está numa igreja, a qual um pastor, um apóstolo paga um preço, amados, vamos servir com excelência esse homem. Aleluia. Porque um dia você vai ser pastor. E um dia você vai precisar de obreiros capacitados, de diáconos capacitados, de presbíteros capacitados. Amém? Você vai entender isso. Então é muito importante nós
estarmos aqui hoje para assistir mais um discipulado, né? Mais um módulo sobre caráter. Por que eu digo caráter? Eu vou colocar o louvor aqui, amados. Por que o apóstolo fala sobre caráter? Porque é o caráter que vai te levar até o Pai, é o caráter que vai deixar o Espírito Santo fazer a morada dentro de você. Então o Espírito Santo vai interceder entre você e o Pai. Glória a Deus. Por isso que você tem que ser um homem com caráter. Você não pode ser mau caráter, glória a Deus. Apóstolo, mas eu era é passado, você é presente e nós estamos projetando você para um futuro. Glória a Deus. É o que eu sempre digo. Acusar, todo mundo vai te acusar. Porque nem você mesmo acreditava em você. E hoje você acredita, hoje Deus acredita em você. Amém? Então é assim com muitas pessoas. Eles pararam de acreditar em você. Mas através do ensino, através da palavra, através dessa ministração, você vai ser induzido, você vai ser direcionado, direcionado, né, para ser homens capacitados por Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar aqui, para que eu coloque aqui para vocês, que vocês entendam. Olha só. O caráter do obreiro. O caráter nunca é comprovado por uma declaração escrita, oral, não. Ela nunca vai ser mencionada desta maneira. Eu sou um bom homem, eu sou um bom cristão. Não. Aqui eu estou deixando muito bem claro. Ela não é uma declaração oral, falada, não. É o jeito que tu tivesse, é o jeito que tu anda, é o jeito que tu te comporta. Amém? É o jeito que tu deixou os teus vícios tudo para trás. É o jeito que realmente você agora, né, conforme lá eu falo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 20, né, você é a morada do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai fazer você mudar de dentro para fora. Glória a Deus. Entenda isso. Que você vai mudar de dentro para fora. Amém? Vou repetir aqui. O caráter nunca é comprovado por uma declaração, não. Escrito oral de convicções, não. É demonstrado, sim, pelo modo como vivemos, pelo comportamento. Olha só como é interessante. Muitas pessoas querem ser na frente de seus pastores coisas que não são no mundo espiritual. Amém? Querem desenhar ou querem fazer um figurante na frente de seus pastores, mas realmente, conforme eu sempre falo, os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra. Nós, pastores, profetas, que pagamos um preço, que temos realmente o acesso no mundo espiritual, o Espírito Santo não vai nos confortar em colocar estas pessoas de certas situações, porque não estão preparadas ainda. Mas muitas pessoas, o fulano, lá tu viu fulano, apóstolo? Sim, mas não. Tu olha com os teus olhos naturais, filho. Eu olho com os meus olhos sobrenaturais. Amém? Entendam isso. E você você vai entender isso que eu te estou falando. Glória a Deus. Olha só. Pelas escolhas e decisões. Caráter é virtude vivida. O caráter ruim ou comportamento pouco ético tem sido comparado a um odor, um cheiro ruim. É sempre percebido. Porém, um caráter bom é um aroma agradável. Olha só, vamos lá. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4 também. Ali vai colocar Abel colocando suas primícias diante do Pai, diante de Deus. E como que chegou às narinas do Senhor aquele aroma, hein? Amém? Como que tu está te sacrificando? Como tu está levando teu sacrifício até o altar? Será que está chegando até as narinas do Senhor com um odor bom? Será que Ele consegue perceber que realmente o teu sacrifício é um sacrifício santo? Glória a Deus. Olha só, é suave, que exala por todo o ambiente. Glória a Deus, que é encontrado. O obreiro deve ser... Olha só, o obreiro deve sempre ser sensíveis pelas suas ações, falam mais alto do que sua oratória, visto que as ações que praticamos raramente
são percebidas como prova de caráter defeituoso. Fazem-se assensíveis à introspecção e à autoavaliação, não porque desejamos agradar ou evitar ofender os outros, mas porque a reputação e a autoavaliação não é porque desejamos agradar ou evitar ofender os outros, mas porque a reputação e o caráter do obreiro deve estar acima de toda a repreensão, como fala o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler? Até o 7. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Aleluias. Olha só o que o apóstolo Paulo vai aqui exortar, né? Vai falar aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, verso do 2 em diante. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Portanto, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Glória a Deus. Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não dado ao vinho, não dado ao vinho. Glória a Deus. Vamos colocar esta palavra. Eu já vi apóstolos ministrando que tomam uma taça de vinho. O que é isso, apóstolo? O que é isso, servo de Deus? Se você está acima de o bispo, amém? Porque nós vamos ver aqui, ministerial, né? Dentro da igreja, para mim eu vejo aqui, né? O primeiro obreiro, segundo diácono, terceiro bispo. Aleluias, presbítero, né? É o mesmo. Então, olha só, nós vamos ter que entender isso. Que nós não somos dados ao vinho. Aleluias. Não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento. Amados, aqui eu quero deixar uma coisa muito bem explicada para vocês. Principalmente para os ministérios Yeshua. Amém? O bispo, o presbítero está abaixo do pastor. Amém? Não está abaixo numa maneira que você pode pensar, como assim abaixo, né? Ninguém é abaixo diante dos olhos do Senhor, né? Todos somos iguais. Mas pela uma hierarquia, conforme, senão não tivesse isso aqui. Se não tiver, não teria isso aqui escrito. Amém? Pela uma hierarquia, então sim, né? Então como que uma pessoa, né? Eu digo assim, ó, tem pessoas que querem, né, um cargo a qual não estão sendo capacitados ainda. Não estão querendo se capacitar, na verdade. Porque estudo e ensino nós damos. Então eu peço que você, através do apóstolo Paulo, conforme ele colocou aqui em 1 Timóteo capítulo 3, você vai entender. Ah, mas eu ainda tomo um vinho, mas eu ainda bebo, mas eu ainda bato na minha esposa, mas ainda eu sou avarento, mas o que é isso? Amém? Não venha. Avarento, amados. Bater em mulher, tomar uma taça de vinho, que é isso? Não, não pode. Não pode. Não pode, amém? A palavra me ensina que eu não posso, então eu não faço. Se a palavra está me ensinando, eu não vou contra a palavra de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo falando através do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Então que nós não viemos aqui colocar palavras as quais não estão na Bíblia. Agora, se tu almeja, se tu deseja, se tu quer o episcopado, se tu quer ser um presbítero, se tu quer ser realmente, né, esta função a qual tu tanto pede para Deus, então começa a mudar. Começa a amar tua esposa, começa a amar teu filho, começa a amar tua família, começa a almejar coisas maiores, começa a entender da palavra, começa realmente a ler a palavra de Deus. Daí sim você começa a andar até você ser consagrado, né, a presbítero. Infelizmente eu vi muitas e vejo muitas igrejas, né, levantando por uma necessidade. Eu sou um que não levanto pela necessidade. Se realmente não tiver os pré-requisitos, eu não levanto. Não levanto. Glória a Deus. Então, vamos entender aqui. O caráter, já está colocando aqui. Isso é caráter. Glória a Deus. Olha só. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem como, né? Não seja neófilo,
neófito, falta de conhecimento da palavra, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha só como é forte, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Glória a Deus, ou misericórdia, né? Mas isso aqui, o apóstolo Paulo vai deixar mencionado aqui para nós. Ele deixa descrito, ele me deixa aqui já um norte, né? Assim, ó, apóstolo Alex, eu vou deixar escrito aqui, né? Porque um dia tu vai precisar ter escolhas dentro da tua igreja, vai ter que ter homens para te ajudar, mas esses homens têm que ser homens de caráter. Glória a Deus. Aquele que não cuida da sua casa quer cuidar de igreja como? Aquele que deixa os seus filhos, como quer cuidar de casa? Hã? Não pode. Não pode. Amém? Olha só. É necessário, portanto, que o bispo seja Tá aqui, ó, tá repetindo aqui, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, né, conforme o apóstolo colocou aqui agora na palavra de Deus. Nossas palavras e pensamentos devem ser agradáveis perante a face de Deus. Salmos, né, 19:14. Mas nossas ações revelam nosso caráter. Nossas ações revelam os nossos caráter. Glória a Deus. Entenda isso aí, varão. Aos outros. As características do caráter exigem por Deus daqueles que querem habitar em sua presença são ações e não um estado passivo do ser. Olha só, o salmista Davi faz uma seguinte pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A pergunta: quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo? Aquele que a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Glória a Deus. O salmista Davi perguntou para Deus, né? Olha a pergunta aqui. O salmista Davi faz a seguinte pergunta ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então aqui, ele vai lá, Deus vai falar assim, ó: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Glória a Deus. Olha só como Deus, desde o Antigo Testamento, fala a mesma coisa, pronuncia a mesma coisa. Deus não foge daquilo que Ele quer para os seus filhos. Glória a Deus. Amados que estão me assistindo da igreja do Ministério Yeshua, você almeja, você muda. Se você ainda tiver algo de errado dentro de você, se você ainda não consegue ser uma pessoa melhor, você muda o seu caráter, muda, congrega, começa a participar de culto, começa realmente a ser um homem fiel ao seu pastor, à sua pastora. Aqui no nosso caso, seus apóstolos. Amém? Começa a ser fiel. Não queiram começar em diversas igrejas, não adianta. Não adianta você querer ir em diversas igrejas, não adianta. Amém? Se você está em diversas igrejas é porque você realmente não está satisfeito onde você está. E se você não está satisfeito onde você está, então as bênçãos não vão vir sobre este apóstolo, sobre a tua vida. Glória a Deus. Entenda isso. Amém? Seja realmente verdadeiros adoradores. Seja realmente homens e mulheres que pagam um preço pelos seus pastores, pelos seus apóstolos, e que consigam entender que o caráter é a forma que você vem servir os seus apóstolos. Isso é caráter. Você está servindo realmente como deve? Eu estou servindo a Deus como eu devo para que vocês sejam abençoados? Forte? Amém?
Se eu não servir a Deus conforme tem que ser, amados, vocês não vão ter bênção. Sabe por quê? Porque vocês estão abaixo da cobertura de um homem. E esta cobertura, ela tem que ser feita com excelência. Não pode ser de qualquer maneira, não. Por isso que o apóstolo, ele consagra, ele jejua, o apóstolo vai no monte, porque sabemos que há muita necessidade entre nosso povo. Olha só Moisés. Moisés subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites na graça, sem comer e sem beber, bem assim diz a palavra. Jesus vai para o monte 40 dias sem comer. Se você não consegue ser liderado, se você não consegue ser capacitado, se você não consegue ser uma pessoa que vai mudar o seu caráter, você não chegará até a presença de Deus. Não adianta. Se você não consegue ser conduzido por alguém, glória a Deus, você tem que ser conduzido por um homem, por uma mulher, por um profeta aqui nesta terra, porque você não vai ter força de enfrentar barreiras, você não vai ter força de enfrentar aquilo que diabo, Satanás está almejando contra a tua vida. Então você vai ter que entender que para que você sirva os teus apóstolos, para que você sirva os seus pastores, que você sirva a tua casa onde você está indo, esta casa onde que está te dando alicerce, esta casa que está te dando oração, esta casa que está te dando algo sobrenatural, você tem que entender que o seu caráter tem que mudar. Amém? Amados, antes eu levava muitas pessoas no monte, hoje eu não levo mais. Por quê? Porque no Espírito o Senhor tem que me falar. Glória a Deus. Isso eu quero dizer para você também. Você não é momento de andar com qualquer pessoa. Você tem que começar a andar com pessoas que realmente olham, realmente têm essa visão que você tem. Aleluia. Realmente você tem que começar a observar o reino de Deus sobre a tua vida. Para que você entenda o reino de Deus, muda a forma que você está vivendo. Muda o jeito que você está vivendo. Glória a Deus. Olha só, vamos aqui no final e depois amanhã, estarei entregando o sexto módulo. Existem 4 virtudes, cadeias, que compõem um caráter de um obreiro. São elas: a sabedoria. Primeira, glória a Deus. Entenda, obreiro, se tu não for sábio, se tu não conseguir entender que você precisa da palavra, a sabedoria é a palavra e a palavra é Deus. Se você não conseguir entender as coisas de Deus que está neste livro, que se chama Bíblia Sagrada, você não vai conseguir seguir adiante. Você não vai conseguir ter um entendimento. Você não vai conseguir ser disciplinado. Você não vai conseguir ser orientado. Sabe por quê? Porque tudo o que eu vou falar, eu ou a apóstola, tudo que o seu pastor for falar, e não sei onde você está me vendo, você vai entender, você vai querer se justificar. Não se justifica. Não queira bater de frente com a tua liderança. Amém? Porque talvez ainda você é ignorante na letra. Ainda você não tem o entendimento ainda que eles têm. Então, diz que a ignorância, ela vem por falta de conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você fica ignorante da palavra. Aleluias. Então, a primeira é a sabedoria. A segunda, a coragem. E Josué 1:9 vai dizer: seja corajoso, filho. Amém? A coragem, amados, se não fossem Deus me dá a coragem que eu tenho hoje, eu não faria o que eu faço. Glória a Deus. Eu não faria, eu não pagaria esse preço que eu pago. Porque eu sei que é só diante de Deus. Senão, eu não conseguiria. Ficar 40 dias, às vezes 100 dias, como a apóstola está ficando, sem comer aquilo que ela ama, sem comer um X, sem comer um doce, sem comer as coisas as quais é tão bom para a nossa carne, só em legumes. Mas isso é necessário que todos os líderes, se tu for chamado para ser líder, paga um preço então. Se você quer ser chamado para uma liderança, começa a pagar um preço. Começa primeiramente a ser um bom servo dos teus pastores. Primeiramente, ser um bom servo dos teus apóstolos. Esse é o primeiro passo. E depois, conhecer a palavra, ter entendimento, ouvir, ser um bom ouvinte. Glória a Deus. Segunda é a coragem. Terceira, a temperança. Como tu quer ser um líder sendo um homem ainda desequilibrado? Uma mulher desequilibrada? Como ainda tem pessoas que te ofendem, ainda tu deixa ser abalado?
Teve uma pessoa que chegou no meu ministério, botou o dedo na minha cara. Talvez ele pode, ou ela, né, para não deixar bem aqui ilustrado, pode dizer que eu fui um covarde. Eu não fui um covarde. A minha temperança, o meu equilíbrio, amém? Eu tenho um equilíbrio. Este equilíbrio que me dá Deus. Eu não posso voltar a velha criatura lá, quando eu era um soldado da ONU. Fui soldado da ONU, amados. Eu não posso voltar àquela velha criatura, não. Eu sou uma nova criatura. Isso aqui eu coloco no meu escritório porque cada vez que eu queira pensar, nem isso me acontece, mas vamos dizer, que eu queira pensar em me irar, que eu quero voltar à velha criatura, eu olho para minha boina ali e digo, não, isso ali é passado. Ali já ficou para trás. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que ter um novo equilíbrio. Eu sou um homem que eu sou renovado e transformado. Aleluia. E a justiça. Seja justo. Justiça quer dizer seja justo. Amém? Não pegue nada que não é teu. Amém? Se tu pegar, amados, devolva. Não pegue nada. Não seja uma pessoa, né, aproveitador. Tem tantas pessoas que se aproveitam uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Ou misericórdia, né? Então, olha só, a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. A prudência é a sabedoria prática que faz escolhas e decisões sábias. A coragem, de acordo com o pensamento clássico, é a capacidade de fazer a coisa certa ou necessária mesmo, quando enfrenta pela adversidade. A temperança ou autocontrole é a capacidade de controlar os impulsos pessoais, de adiar a satisfação imediata por lucro a longo prazo. A justiça é a aplicação justa e honesta da prudência, da coragem e da temperança em todas as revelações humanas. Essas quatro virtudes, a qual o apóstolo colocou aqui, olha só. Essas quatro virtudes são características nobres do caráter. A Bíblia Sagrada, amém? Os apresenta, pois são amplamente explanadas nas Escrituras e são referenciais na composição do caráter ideal de um obreiro. Porém, a Bíblia ainda nos torna evidente as características práticas do caráter que Deus deseja. Amados, Deus deseja que você realmente venha a ser uma nova criatura. Encontradas no Salmo 15. Então, como nós já a citamos anteriormente, vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Aqui eu quero dizer para vocês que termina o 5º módulo. E depois aqui eu vou falar sobre algumas outras coisas no 6º módulo, sobre ainda, né, um obreiro. Caráter do obreiro. Apóstolo, o obreiro está lá embaixo. Sim, mas nós começamos lá embaixo. Humilhado será exaltado, não diz a palavra assim? Né? Não é que o obreiro esteja numa posição humilhante, não. É que muitas pessoas se sentem assim, mas não se sinta assim. Você é um grande obreiro. Se você é um grande obreiro, você vai se tornar um grande apóstolo. Amém? Agora, se você for um obreiro de qualquer jeito, você não vai ser nada. Glória a Deus. Eu fico impressionado ainda como tem muitas pessoas que não estão na direção de Deus. Estão vindo para a igreja, mas não estão na direção de Deus. Eu fico impressionado ainda, pessoas almejando. Se pudesse até pagar o apóstolo para estar consagrando, pessoas almejam isso. Não almejam isso. Almeja as coisas de Deus sobre a tua vida. Almeja as coisas de Deus sobre a tua família. E que tudo Ele fará, vai dizer a palavra. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor venha abençoar. Que nós estaremos aqui no 6º módulo. Amém? Que Deus venha te dar sabedoria, conhecimento. E que venha te dar, sim, que tu venha escutar os teus líderes. E que tu venha colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, amados.